exatamente o que é o disco, né? Perfeito. Dá Então, você tem... uma breve aula ali de anatomia. Vamos lá, vamos supor, a coluna ela é uma estrutura que ela é feita para proteger a medula. Tá. Então você tem o cérebro continua como medula, da medula vão sair os nervos. Aí é o sistema nervoso central e periférico. A coluna, uma parte dela é para proteger essa estrutura, para proteger esse eixo neurológico que vai transportar o impulso do cérebro até o seu dedão do pé, essa cadeia neuronal, digamos assim. A outra estrutura é de sustentação. Você vai ter o osso, que é uma lajotinha em cima da outra, e entre uma lajotinha e outra você vai ter o disco, que é um amortecedor. Então ele é como se fosse, uma analogia boa, um chiclete babalô. Uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, e ele vai funcionar como um amortecedor de impacto. E o mais interessante é que a cervical é em lordose, a torácica é em cifose e a lobar é em lordose de novo. Então, visto de lado, você é um S. Então, você é um S como estrutura óssea e entre uma vértebra e outra você tem amortecedores. Então, você é uma mola. Você consegue pular, correr e absorver o impacto. Quando esse chiclete babalu, quando esse amortecedor ele explode, esse conteúdo de dentro vaza e comprime um nervo, uma raiz ou uma estrutura, é uma hernia de disco. Literalmente ele vai lá e como se tivesse furado ele, assim. Explode, vaza. Tem graus diferentes de doenças degenerativas. Mas a hernia de disco que causa aquelas dores excruciantes, o cara gritar de dor, é exatamente isso. Pum, babaulou ou vazou e o conteúdo interno daquele amortecedor vaza e acaba comprimindo um nervo, uma raiz de nervo, alguma coisa assim. E por que ela explode, sei lá? Geralmente é genético ou degenerativo, pode ser traumático, um trauma de alta energia, pode ser relacionado a doenças do trabalho, que nem quem trabalha com britadeira ou coisa assim, mas a grande maioria dos casos é genético. Simplesmente vai acontecer, Uma predisposição genética. Um hábito que o cara fez na vida dele. Tem. Assim, você tem uma predisposição genética e você tem essa predisposição genética associada a todas as agressões que aquela coluna sofreu. Então, você tem microtrauma de repetição, doença laboral, excesso de peso, má postura, falta de atividade física, uma queda na infância. Então, são vários fatores que vão agredindo aquela coluna até que ela passa de um limite do que ela vai ser tolerada. Mas quando você pega esses pacientes, você vê que tem uma predisposição genética a ter esse tipo de doença. Tem pessoas que não têm doença do disco e passam uma vida inteira com obesidade sem problema na coluna. Você tem aquele outro que ele tem um excesso de peso leve e vai desenvolver uma hernia de disco. Então, você não pode dizer que só o peso é o fator determinante. Então, a gente acha que o fator genético é o fator mais importante. Só que eu não posso mexer na sua genética. Então, eu vou orientar você a ser magro, fazer atividade física regular, etc, etc e tal. E tentar diminuir a probabilidade de que ela aconteça. Exatamente. Que já existe. Que já existe, exatamente. Eu não tenho como saber, mas ela já existe. E quando a gente fala de ser magro, eu acho que é uma coisa muito interessante, que não é um magro padrão novela. Ah, mas o artista é super magro e tudo bem, mas ele vive disso. A imagem dele é o que ele vive disso. A maioria das pessoas não vive disso, não tem esse tempo, essa predisposição a ter isso. Então é só você estar dentro do índice de massa corpórea, fazer uma atividade física regular de baixo impacto, você já vai diminuir muito a chance aí de ter um problema de coluna. E se você tiver, vai ser um problema menos grave, menos intenso, de uma agressividade menor.